E vamos aqui para o episódio 53 de Hollow Knight Secução. Vocês já sabem, já conhecem essa área aqui do ato 2, né? E tem essas raízes aqui que vocês acham que não vai dar para quebrar, mas tem outra forma de passar por onde tá essas raízes, que é essa parada aqui em cima. E tem umas raízes para quebrar. E com essas raízes para quebrar, eu vou chegar numa área nova praticamente. Não tão nova, mas com algumas coisas meio desafiadoras, que nem esses bichos aí de casco madeira. E falando em casco madeira, vamos nessa, né, diretamente para um chefe, né? Um chefe praticamente desse ato 3, que ele não quer que ninguém passe adiante, né? Porque ele é o guardião dessa área aqui. E eu não vou desafiar ele não. Vou ver o quão longe dá para chegar antes de ativar a batalha contra ele. Se eu passar demais, ele já está pronto para batalhar, beleza? O jeito é batalhar com o Seth, o guardião, né? O chefe mais emblemático, mais pelo motivo dele estar no jogo do que a própria batalha, mas tudo bem. É um chefe da hora de se enfrentar nesse jogo, né? Como podem ver, é um inimigo formidável nesse jogo. Poucas vezes tem um chefe tão formidável no Hollow Knight. E quando acontece, realmente é formidável. Esse cara tá sendo mais formidável pelo fato de eu estar com pouca vida, porque eu tenho que desviar mais ainda, beleza? E também é um pouco desafiador praticamente. Eu não vou dizer que ele é difícil, né? Porque de uma certa maneira, se você for bom o suficiente no jogo jogando, você consegue o simples fato de vencer a maioria dos chefes sem perder muita vida praticamente. Não é o meu caso praticamente, né? Porque toda a vida disponível que eu tenho para perder no jogo eu vou perder, independente se faz sentido ou não eu ficar perdendo vida à toa no Hollow Knight praticamente. E devem ter percebido, eu peguei a metralhadora e algum outro item que aumenta a coisa de regeneração, pelo que parece. Porque sim, às vezes a explosão só por si não ajuda muito não. Por mais que ela cause um dano sinistro, essa parada da explosão do Tróbio, às vezes é necessário mudar um pouco a estratégia para certos chefes no jogo aqui. Às vezes, não toda vez, mas às vezes. Mas pode ser que seja somente o jeito que eu luto também no jogo, mas tudo bem. Acontece de não ter toda vez a mesma eficiência na batalha contra chefes nesse jogo. E é claro, essa bebida da pulga larva aumenta a minha velocidade praticamente, né? Se eu for desviar de alguma coisa, já é ótimo, porque eu vou mais rápido, pelo menos por um tempo, né? Desviar de algum ataque que pode ser decisivo ou simplesmente que causa muito dano. E tá vendo esse meio círculo que ele fica fazendo quase toda vez na batalha? Isso aí tira acho que 2 de vida praticamente se eu for atingido praticamente, né? E é claro, sem contar a agulha que ele usa como espada de esgrima, que tira a mesma quantidade de dano pelo que parece. E como podem ver, esse negócio do espelho da explosão vai ser essencial para a batalha ser vencida, porque como podem ter visto, já foi causado 2 vezes dano nele com esse espelho da explosão praticamente. Eu vou curar mais um pouco, né, porque eu não sou de ferro nesse jogo, né? Tem que curar o máximo possível. E é claro, manter a vida cheia o suficiente, beleza. A gente já atordoou uma segunda vez, é sinal que ele vai para a segunda fase e ficar mais rápido praticamente, mudar alguns ataques. Alguns, né? Nem todos os ataques vai ser mudado. Mas tô praticamente aprendendo os ataques dele. Esse grito e mudança de cor do cenário é coisa da mãe seda que tá no abismo, né? Não é nada que vocês devem se preocupar no momento, né? No momento não tem como se preocupar. Beleza, agora ele ativou a segunda fase dele praticamente, um modo sério, né, praticamente da batalha. E é claro, se antes eu tava levando dano de graça aqui, aqui que eu levo o dano de graça mesmo. Beleza? E ele tá rápido, viu? Pense num cara que ficou rápido.
Foi até bom eu ter mudado pra essa coisa da pulga lava, ou sei lá, cerveja da pulga, que aumenta um pouco a brincadeira aqui, né? Ou melhor, a velocidade dos ataques aqui que eu causo, ou sei lá, a velocidade de movimento é um pouco mais importante ser um pouco aumentada por um tempo, né? Porque é um bônus extra praticamente que eu não tenho como usar mais. Se eu usar mais, a garrafa explode no chão, porque a Hornet joga a garrafa da cerveja no chão. Beleza? Beleza, agora é só encher a vida no tranquilão e venci na base do explosivo praticamente. Beleza, ele cai dentro da água ali, mas depois dá pra ver ele em outros lugares do jogo. Se fez esse barulho de ter saído por outro lado, praticamente do lago, né? Dessa parte aqui. E o jeito aí, vou ver o que tem aqui pra esse lado. Praticamente deve ser perto de algum outro lugar secreto que eu não tinha acessado antes. Deixa eu ver se tem alguma saída pra esse lado aqui, né? Porque tem sempre uma saída que eu não conheço. Beleza, tava aqui debaixo do grande portão, mais ou menos acima de casco madeira. Não tava tão errado praticamente a localização desse chefe aqui, né? Em seguida dele tem outro chefe praticamente, né? Nessa área de casco madeira. Tem essa placa aí, que diz a semente que gerou a madeira, lá, e é um inseto de madeira praticamente. Não vai ser ele nesse episódio por motivo que eu demorei um pouco para passar dele, vai. Eu só vou dizer isso, demorei um pouco para passar desse chefe aqui. Deixar ela para depois que eu vencer essa área aqui, a Torre de Coral. Vai ser a Torre de Coral logo, porque praticamente é o terceiro na ordem. Como você deve ter visto, é a Carmelita, né? Enfrentei a Torre de Coral, aquele que veio depois, junto com Seth, o Guardião. E depois desses todos serem em vídeos derrotados, aí sim vai ser o que vem depois da Carmelita, que vai ser as paradas que vem após a Carmelita. Eu vou dizer logo em seguida que foi a Carmelita que eu enfrentei por último, por ela ser difícil, mais difícil que os outros, praticamente. E por ser difícil, né, vamos deixar o melhor para final. Enquanto isso, né, mas na questão dos vídeos, vou deixar o melhor pelo primeiro, né, o melhor chefe do início do ato 3. Do início, né, porque tem alguns outros que são legalzinho, tipo esse daqui do Torre de Coral, que é interessante. Mas vamos lá, né. Primeiro tem uma última sala aqui da Torre de Coral para ser vencida, que eu mostrei praticamente ali, que desbloqueia um atalho. Caso eu vá de Vasco nessa parte aqui, já não preciso ficar toda hora enfrentando 4 salas até chegar aqui, ou 3, né, eu não sei se são 3 ou 4, se é 4 com essa. Tem o Homem do Gás ali, beleza, Tião do Gás e o Zé Bumerangue, né. O Zé Bumerangue temos que dar um jeito nele praticamente. Ele fica enchendo o saco toda hora na sala aqui. Tião do Gás é fácil de lidar. Se ele faz essa sentada aí, é bom você estar por cima do negócio de espinho. Aí que ele dá uma sentada nos espinhos e sente a pressão, sente o grosso entrar nele. Mas lá isso aí, né? Negócio de entrar o grosso, tá parecendo que eu tô apoiando o governo atual, mas nem isso. Eu não apoio ninguém que esteja no comando desse país praticamente, porque uma coisa é certa. Se tá no comando desse país é simplesmente por uma única questão: ferrar a população. E é uma questão chata de se lidar. Essas questões políticas são uma coisa muito chata, velho, por muitos motivos. Um deles é os fãs de políticos. Vamos falar dessa questão aí, que são muito chatos de se lidar, velho. Você fala uma opinião dizendo assim: tal político não fez isso e isso. Aí ele vai dizer: beleza, e vai dar milhões de motivos você tá errado e querer ele cancelar, essas coisas assim. Pô, não é só na internet, é na vida real mesmo, pô. O povo é chato pra caralho com a questão de política, essas coisas assim. Ainda mais nesse ano aqui que vai ter eleição, vai ter uma porra toda pra você lidar com isso. É uma parada chata, eu não quero saber se sou político, velho. Eu quero saber ficar em paz aqui na minha praticamente e não ligar pra essa merda.
É isso, eu vou expor logo essa situação, porque se alguém for perguntar, opinião política, qual é a sua opinião política? A minha opinião política é que, pronto, quanto menos na merda esse país estiver, melhor. Essa é a minha opinião. Mas acontece que isso vai ser só uma opinião polêmica e vão querer me cancelar por motivos e coisas que eu nem fiz praticamente. Acontece isso, Twitter é desse jeito. O mínimo de coisa que quiserem me cancelar, vão me cancelar e querer exterminar minha relevância sequer nesse mundo praticamente. É isso que eu acho que o Twitter faz. Destruir psicologicamente qualquer um. Mas não importa, né? Não tem importância o Twitter praticamente, né? O Twitter, como eu falei. O mais importante é o seguinte, passar da Torre de Coral, né? Ninguém quer saber de questões chatas, nem política praticamente. É uma questão chata. Você ficar ligando muito para isso, você ficar louco. E vamos nessa, né? Esse camarada aqui é o Rei Coral, Khan. Vamos lá, vencer o Khan. O Rei Coral, ele tem esses ataques assim, né? Que é direcionado pelo movimento que ele faz. Se ele faz assim para cima, vai para cima. Se ele faz ali pro lado, vai pro lado. E também tem pro outro lado também. Todos que ele fez pro outro lado ali, ele faz de outro lado também. Praticamente é isso na primeira fase dele, né? Só ficar desviando. E tem muitas vezes que ele repete alguns ataques, beleza. Tem como levar muito dano? Tem. Se você quiser muito levar muito dano aqui, praticamente, e não prestar muita atenção, praticamente, né? Mas depois que você sabe como é o esquema aqui desse chefe, nessa primeira fase, pelo menos, é tranquilo o suficiente para você já encher a vida quanto quiser. Eu poderia trocar aquele negócio de cura extra por algum outro item que é mais útil, né? Praticamente. Mas acho que se eu perder nessa primeira fase aqui, que é o que está possível de acontecer, eu mudo algumas coisas de equipamento. Você vai trocando os equipamentos para ver qual equipamento que você usou ajudou um pouco mais, né? No meu caso, como podem ver, às vezes fica a tela azul, é por causa daquele que nega dano vez ou outra quando você é atingido, que é aquele dado de RPG, eu acho que é alguma coisa assim. O dado de RPG é o negócio que nega dano de vez em quando, praticamente. Como assim dado de RPG? Porque é aqueles que é D20, D10, D6, não sei se é isso mesmo, os dados que tem para usar como equipamento e sei lá, vez em quando não levar dano de ataques que causam muito dano praticamente, ou nem tanto dano. Às vezes é um ataque que causa só um e nega mesmo assim, mas tudo bem, beleza. Depois de curar um pouquinho aqui, né? E tem situações às vezes que é bom ter esse negócio de cura extra. É bom, que nem a Torre de Coral não, que nem Salões Supremos, que tanto de Deus você perde por besteira naquele lugar lá. É impressionante, principalmente a última parte que tem aqueles dois bichos. Que aqueles dois bichos grandes lá, vocês lembram desse lugar chamado Salões Supremos? É uma tristeza aquele lugar. Acho que a Team Sherry fez, não temos um chefe para esse lugar aqui, então vamos botar cheio de bicho aqui. Quem for bom o suficiente passa e pega essa parada aqui. Porque os outros lugares da expansão para pegar no ato 2 foi tranquilo de fazer. O mecanismo, tranquilo. O outro era só procurar o cilindro de música, tranquilo de fazer. Mas a Team Sherry, nada para fazer, vamos fazer um negócio aqui para desafiar mesmo aqueles que são jogador raiz mesmo nessa parada aqui. E praticamente deve ter sido isso. E se tiver algo parecido na DLC, eu já vou estar calejado o suficiente para essa situação, né? Porque a DLC do Self Sorrow vai ser sinistra, né? Pelo que está se demonstrando no ato 3 até o momento, tá incrivelmente insano essas batalhas de chefe aqui no jogo. É uma coisa impressionante. E olha que eu só tô no começo praticamente, né? É algo incrivelmente insano esses chefes do ato 3. Coisa que ato 1 e ato 2 já tinha um pouquinho, mas que se intensificou nesse ato 3 é algo de outro nível praticamente.
não tem como praticamente ficar comparando muito o primeiro jogo. Tá longe de ser comparado praticamente. Comparações não tá erradas praticamente nesse ponto do jogo, né? Que estou a combater o Rei Coral, né? E como podem ver, aí já ativou a fase 2. Não, ainda não. É, a fase 2 dele mesmo, que tem esse espinho no teto. Que fica no teto, no chão, né, de parede. Às vezes, se você encostar, é um dano chato de se lidar. Que acho que é aquele dano que causa 2 de dano, mas acontece, né? Tô com 2 de vida, eu fico falando um monte de informações importantes e às vezes não tão importantes para o desenvolvimento da batalha contra o chefe aí. E ele é não muito difícil de se lidar, né? Só tem um pouco de vida, um pouquinho só de vida a mais do que eu achava que ele teria, né? Mas já acontece, né? Nem sempre eles têm tão pouca vida ou tanta vida praticamente. Às vezes tem menos vida do que eu imagino e está dando mais trabalho. É uma coisa incrível. Pode ser que nem sempre é assim. Às vezes tem um chefe que tem muita vida e dá trabalho pra caramba, que nem a Carmelita no episódio anterior, como podem ter visto. Às vezes é isso, às vezes não. Às vezes é o dano que eu causo também. Às vezes eu não bati o suficiente no chefe da área praticamente. Mas acontece, né? Do jeito que eu tô vendo aqui, eu só tô causando 1 de dano sequer toda vez que ele usa os ataques dele praticamente. Mas acontece, né? Eu tô falando, mas acontece desde metade do vídeo, ou antes, muito antes mesmo praticamente, né? Porque vocês já estão ligados. Eu me apego a um vício de linguagem para o vídeo se prolongar um pouco mais, né? Ou não tanto praticamente. Como podem ver, eu fui pego de surpresa por alguns ataques ali, beleza? E é claro, tem que desviar, né? Desviar com uma qualidade de vida impressionante, né? Faltava tão pouco por causar mais dano, mas tudo bem, acontece. É só desviando aqui, né? Beleza? Ele vai cair ali no chão, beleza? Tem que tomar cuidado porque quando ele cai de volta pro chão causa dano também. Tem que tomar cuidado. E já fui, beleza? Já fui falando disso e vacilei, né? Vacila jogos aí, praticamente. Vacilo Games. Vacilo Games está de volta, né? Vez ou outra nessa incrível sessão de vídeos, né? Praticamente sucessão de gameplay. Essa gameplay meio capenga. Meio capenga porque não é sempre capenga. Às vezes a gameplay aumenta de nível de uma forma imensurável, às vezes de uma forma que eu nem lembro mais como que eu fiz praticamente, porque tem tempo, né? Tem tempo que às vezes eu domino melhor a batalha, tem tempo que com certeza eu sou uma vergonha da profissão, né? Eu mudei os negócios de ataque, eu acho que eu botei o de polipo de volta, né? E é claro, essa metralhadora é insana quando acerta qualquer chefe praticamente. Devem ter visto contra aquele lá, o seu troco de seda, que foi extremamente destruído com esse metralhadora com a bolsa de pólipo e causa um dano insano praticamente, dano extremamente insano. Mas nessa questão também tem a serra, né? Serra causa dano por contato e não só por contato, acho que serra praticamente o inimigo quantas vezes forem necessárias. Tem essa parada da explosão que eu já usei no 7, o Guardião, né? Que é insanamente mais insana, né? Como podem ter visto, tem surgido espinhos ali de cima, também é coisa da parte final da fase 2 dele, né? Fica saindo coisa do teto. Tem que tomar cuidado com esses espinhos que caem do teto também, que ele faz muito. E finalizando, acaba que nem a Carmelita, é daqueles que vai acabar igual a Carmelita ou o Dançarino dos Trevos, que é uma cutscene parecida. E beleza. E ele já era para ele já foi tirando, derrote o Rei Coral. O Rei Coral Khan. E olha só, tanto trabalho que ele teve para defender seu exército, ou melhor, mostrar sua força, não serviu para muito, né? Coração incrustado, seu batimento é perfeito e lento, beleza?